Queridos, uma boa tarde na paz de Cristo. Em 1 Samuel 13, verso 14, diz que o Senhor Deus achou Davi, um homem segundo o seu coração, e que ele faria toda a sua vontade. Eu queria compartilhar com vocês algumas características de um homem segundo o coração de Deus, baseado na vida de Davi. A primeira característica que eu vejo na vida de Davi, meus irmãos, é que Davi tinha um coração perdoador. Quem lembra de 1 Samuel 18, 1 Samuel 19, quando Saul quis matar Davi, ele não consegue. E lá no capítulo 24 de Samuel e no capítulo de número 26, Davi tem duas oportunidades para matar Saul e ele não faz isso. Ele diz: longe de mim tal coisa, de que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aqui está a primeira característica: Davi tinha um coração perdoador. E o que é que nós aprendemos com isso, meus amados? O perdão de Deus na nossa vida, ele está condicionado ao nosso perdão em nossos relacionamentos. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão de Deus. E o que que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, no versículo 14 e 15, na oração do Pai Nosso? O Senhor Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também perdoará as suas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então aqui está a primeira característica, o perdão. Algo que eu vejo na vida de Davi também aqui é que Davi não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem. E é justamente isso que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, em Romanos 12, verso 17 ao 21, quando o apóstolo Paulo diz: a ninguém torneis mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Foi justamente isso que Davi fez. E é isso que a palavra nos ensina. Se te pagar com mal, você paga com bem. Se te pagar com ódio, você paga com amor. Porque, queridos, o bem sempre vai vencer o mal. O amor sempre vai vencer o ódio. Então aqui está a primeira característica de Davi. Davi tinha um coração perdoador. Você quer ver a segunda característica na vida de Davi? É quando Davi peca e ele compõe o Salmo 51. Ele se apresenta a Deus como um coração quebrantado. Aqui está a segunda característica. Davi tinha um coração quebrantado. E aí ele compõe o Salmo 51. No versículo 3 ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aí no versículo 17, Davi diz algo tremendo: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Quando Davi diz no Salmo 34, verso 18, diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Queridos, deixa eu explicar aqui algo. Coração quebrantado não é somente chorar. Aqui está o engano de muitas pessoas. Quebrantamento, o ponto de partida é o arrependimento e a humilhação. O coração quebrantado é o entristecimento e a contrição pelas transgressões cometidas. Sabe, quando você se apresenta diante de Deus com arrependimento e humilhação pelas transgressões cometidas, isso é ter um coração quebrantado. A terceira característica que eu vejo na vida de Davi é que Davi era um servo de Deus. E o próprio Deus, o mais interessante, é que intitula Davi como servo. Que coisa gloriosa! O Salmo 89, versículo 3, o Senhor diz: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. No versículo 20, ainda do Salmo 89, o Senhor também diz: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Que coisa linda! Agora nós vemos também os homens reconhecendo que Davi também era servo. O Salmo de Asaf, o Salmo 78, lá no versículo de número 70, Asaf diz: Deus também escolheu Davi, seu servo,
tomou do redil das ovelhas para ser pastor de Jacó e de Israel a sua herança para sempre. Olha que coisa linda, o homem reconhecendo que Davi também era servo. E o próprio Davi se intitulava como servo, e ele foi o maior rei de Israel. Olha o Salmo 144, no versículo 10, quando Davi diz: é ele quem dá aos reis a vitória, que livra da espada maligna a Davi, seu servo. Olha o Salmo 86, verso 4, quando Davi diz: alegra a alma do teu servo, porque em ti, Senhor, eleva a minha alma. Davi se intitulava como servo. E aqui é uma pergunta que não quer calar. Será que o Senhor nos reconhece como servo ou alguém que quer ser servido? Porque o maior exemplo de servo quem deu foi Cristo. Quando ele encarnou e habitou entre os homens, ele veio para servir, ele veio para ser servo e para entregar a sua vida em nosso favor. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28. Ele diz: olha, sabei que as autoridades dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vós não sois assim. Aquele que quiser ser grande, seja o que vos sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Assim como tal o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus veio como servo para entregar sua vida por nós. E que nós possamos ser assim, servos de Deus. Sabe? Procurar servir ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, queridos? Agora eu vou falar a quarta característica, e aqui eu encerro rapidamente, da vida de um homem segundo o coração de Deus, baseado na vida de Davi. Davi era um adorador por excelência. Aqui está a quarta característica. Davi tinha um coração adorador. Quando ele compôs o Salmos 34, verso 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que é isso? Em todo o tempo e sempre. Ou seja, nos momentos bons, nos momentos ruins. Nos momentos de abundância, no momento de escassez. No momento de saúde, no momento de doença. Em todo o tempo, nós precisamos adorar o Senhor. Porque Ele é digno. O único que é digno de toda adoração, de todo louvor das nossas vidas. E o que me chama a atenção em Davi também, queridos, é que Davi, ele amava a casa de Deus. Davi tinha prazer de estar na casa de Deus para adorá-lo. Olha o Salmo 122, no versículo 1, quando Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi se alegrava quando ia para a casa de Deus. O Salmo 23, versículo 6, Davi também diz: portanto, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o Salmo 26, versículo 8, que Davi também compôs em forma de cântico. Ele diz: porque amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar aonde a tua glória assiste. Davi tinha prazer de estar na casa de Deus. Olha o Salmo 27, versículo 4 e versículo 5. Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O que é isso? Aqui tem dois princípios. A formosura do Senhor é a adoração ao Senhor no templo. E aprender, nós aprendemos também no templo, na casa de Deus. Davi era um adorador, Davi tinha prazer de estar na casa de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 3, Davi diz: porque amo a casa do meu Deus, e o ouro e a prata que tenho em particular, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado. O que é isso? Davi, quando prepara a planta do templo para o seu filho Salomão levantar o templo, ele deu a sua oferta particular, porque Davi amava a casa de Deus. Que coisa linda, que isso possa entranhar em nossa vida também. Temos o prazer de adorarmos o Senhor na sua casa, no templo. Amém, queridos? Medita nessas coisas, guarda essa palavra no seu coração, que você tenha um coração perdoador, que você possa pagar o mal com o bem, que você tenha um coração quebrantado, que você possa ser um servo de Deus verdadeiramente e que você possa também ser um adorador. É essa a vontade de Deus para nossas vidas. Vive isso, meu querido, e Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no nome de Jesus.